Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E queria dizer mais uma vez que estou muito feliz de estar aqui. Hoje é um dia muito feliz porque recebi algumas correções do Espírito Santo, umas bordoadas. Todo filho amado é corrigido pelo Pai, como diz a palavra de Deus, então eu me sinto amado por ter sido corrigido pelo Pai, e eu vou dizer para vocês por que isso aconteceu. Foi porque eu não estava lendo a Bíblia muito, eu estava lendo pouco a Bíblia, e eu bati nessa ênfase, nessa tecla várias vezes nas aulas aqui. O Espírito Santo está mexendo até comigo, e eu quero que ele mexa com vocês também, vocês que estão assistindo essas aulas. Gente, se você é um cristão recém-convertido, se Jesus te salvou faz pouquinho tempo, você tem que ler este livro, você tem que ler a Bíblia. E não é só ler um pouquinho, não, é ler de Gênesis a Apocalipse, para você entender e começar a entender a história de Deus, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. É uma história que tem começo, meio e fim, né? Outra coisa, se você também é um crente velho de igreja, se Jesus já te salvou faz um bom tempo e você parou de ler a Bíblia, tá errado. Você precisa também ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ler sempre e ler toda. Ler ela toda e ler ela sempre, né? Eu tive uma experiência, eu queria dar um testemunho rápido aqui para vocês, que é o seguinte: nessas semanas que eu estou estudando os livros de Samuel, eu não tenho meditado tanto na história, não tenho pegado um versículo e lido e orado em cima do versículo, ou outro versículo e orado, outro versículo e orado em cima. Não, eu estou simplesmente lendo e anotando capítulo por capítulo o que acontece na história, quais são os personagens e qual que é o fim ali do enredo da narrativa, né? Então eu tenho simplesmente feito isso, e muitas vezes, enquanto eu estava fazendo isso, eu sentia o meu interior sendo aquecido pelo Espírito Santo. Eu sentia Deus, ele mexendo aqui dentro, ele fazendo o seu trabalho divino dentro no meu interior, né? E muitas vezes que eu saía, eu deixava os meus momentos de devocional e de estudo, que eu começava a viver a vida, eu sentia que eu estava naqueles períodos sendo cheios do Espírito Santo, porque o meu dia mudava, eu reagia de formas diferentes, né? E olha só, eu estava simplesmente lendo, eu não estava meditando nem fazendo orações longas, eu estava simplesmente lendo. Então isso me lembrou que realmente, se nós simplesmente lermos essa palavra, lermos a Bíblia, nós vamos ser tocados, né? O Rafael Kempa, ele tem uma frase que me marcou muito, que ele fala várias vezes, né? Ele fala que não tem como entrar dentro de uma piscina sem se molhar, né? E a Bíblia é a mesma coisa, não tem como você ler a Bíblia e você não ser tocado por ela em algum momento. Em algum momento você olhar e ser impactado por aquilo que está escrito aqui. E muitas vezes a gente vai ler a história aqui e a gente vai ser impactado, sim, nessa aula aqui de hoje. Tudo bem? Então pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa e abrir em 2 Samuel, capítulo 1. Neste primeiro momento nós vamos falar do capítulo 1 ao 3, certo? E nesse primeiro capítulo, no capítulo 1, a gente já vê Davi ficando sabendo que Saul e que Jonatas, o seu amigo fiel, haviam morrido, né? Eles morreram na guerra em que eles estavam lutando, né? E Davi, ele não só lamenta, né? Mas ele também ensina o povo a se lembrar desse dia e lamentar por esse dia sempre, né? Então isso acontece, Davi realmente chora muito, ele lamenta muito. E tem algo interessante
que a gente vê muito o caráter de Davi, o caráter moral de Davi muito forte nesses textos, porque a gente até entende Davi chorando muito pela vida de Jonatas, né? Porque Jonatas era o amigo fiel de Davi, era o amigo de aliança de Davi, era um amigo muito próximo, era um amigão. Só que Saul, o mesmo homem que perseguiu ele, que desejou o mal dele, que quis matar ele estava chorando do mesmo jeito, tanto para Jonatas como para Saul, né? E muitas vezes a gente fica, nossa, Davi, por que isso, né? Por que isso tudo? Mas, na verdade, isso ministra muito ao nosso interior, de ver que Davi realmente ele respeitava, ele honrava a escolha de Deus. Deus ter escolhido Saul para governar sobre Israel antes dele, né? Então, Davi honrava muito essa unção que Deus tinha liberado sobre a vida de Saul, né? Então, isso também ministra muito ao nosso interior. A gente aprende com Davi sobre isso, né? No capítulo 2, Davi, então, ele é nomeado rei de Judá. Ele fica reinando somente sobre a tribo de Judá, né? E Abner, né, que era da família de Saul e estava como comandante do exército, então ele pega um dos filhos de Saul e nomeia ele rei sobre Israel, e esse filho era Isbosete. Então Abner pega Isbosete e diz, olha, agora você vai ser rei. Então nomeia ele rei sobre Israel, né? E nisso houve uma luta entre os guerreiros de Davi, né, que estavam do lado de Judá, obviamente, e de Abner, que estavam do lado de Israel, né? Só que a batalha ela é interrompida no meio, né? Porque Abner ele sai em uma desvantagem bem grande, né? Porque os guerreiros de Davi matam muitos dos homens deles, né? Aí já no capítulo 3, a gente vê que Abner ele discute com Isbosete, né? E ele toma a frente de um acordo de paz entre ele mesmo, né? Entre Abner e Davi, porque Isbosete ele não queria, né? Que houvesse esse acordo de paz. Só que, na verdade, quem dava voz de decisão no reino era mais Abner do que o próprio Isbosete, né? Então Abner ele vai até Davi, faz um acordo de paz com ele, muito talvez porque ele estava arrependido do que ele tinha feito, né, contra Davi. E após esse acordo de paz, Davi ele perdoa a culpa e deixa ele ir em paz, como diz a palavra, né, que ele foi até Davi e Davi deixou ele em paz. Então isso quer dizer que Davi tinha perdoado ele, né? Mas Joabe, que era comandante do exército de Davi, ele fica indignado com isso, porque ele ainda enxergava Abner como alguém que traiu o reino, né? Então ele fica indignado e mata ele, vingando também a morte do seu irmão Azael, que morreu naquela guerra, né? E é muito interessante a história bíblica, porque a gente vê dois guerreiros conversando no meio da guerra e um querendo matar o outro. É muito interessante porque Abner ele está correndo e Azael está correndo atrás dele. E Abner ele dá um grito assim, é você, Azael, que está correndo atrás de mim? E ele fala, sim, sou eu e eu vou te matar. Aí ele fala, para de vir atrás de mim, vai atrás de outro, porque se eu te matar, Joabe vai ficar muito chateado. Ele fala, não quero parar, eu vou te matar mesmo. Então ele para, se volta e enfia a lança em Azael, e a Bíblia diz que a lança atravessa Azael e sai pelas costas, né? Isso é assustador, assim, foi uma morte muito violenta, né? Mas isso acontece, isso está na Bíblia, para a glória de Deus, né? E então Joabe, voltando à história aqui, o Joabe ele fica indignado não só com a acordo de paz, mas também vinga a morte de Azael, matando Abner, né? Então Davi, o que ele faz? Ele amaldiçoa toda a família de Joabe, né? Por ter matado um homem que já estava perdoado, um homem que já estava em paz com o reino, né? E é muito interessante isso aqui, porque a gente vai ver Joabe se destacando um pouco na história agora em 2 Samuel, né? E Joabe ele é um personagem muito interessante porque muitas vezes
ele faz coisas boas, né? Ele é fiel a Davi, ao reino. Ele também é muito eficiente na hora de resolver as coisas, resolver os assuntos. Só que muitas vezes ele faz coisas erradas, assim, ele é indomável, né? Ele não liga assim porque Davi tinha falado, ele não respeita as regras e quebra as regras mesmo e faz umas coisas doidas. Então, Joabe, a gente fica meio assim, né? E eu acho que Davi, ele também ele não pôde se abrir mão de Joabe, se desvencilhar dele, porque ele era um ótimo guerreiro e também porque ele era fiel, ele foi um cara fiel, né? Mas infelizmente ele foi amaldiçoado, né? E a família dele vai sofrer por causa disso, por causa que Davi o amaldiçoou, né? Outro detalhe que eu coloquei aqui no esboço sobre esses capítulos é que muitas vezes a gente vê relatos na história de Deus sem demonstrar, sem a Bíblia nos dizer o porquê esses relatos aconteceram, né? Por exemplo, Davi, nesses capítulos, ele ter pedido para que a mulher que Saul tinha dito que ele teria como esposa, né, ser retirada do marido e Davi assumir ela como esposa, né? O marido dela, né, ele vai chorando atrás dela e tal, né? E aí a hora que ele chega lá, ele chega perto lá onde eles estavam, eles falam, vai embora daqui, né? Volta para sua casa. Aí ele vai embora, né? Então, tipo, por que Davi fez isso? Ele já tinha muitas mulheres, já tinha muitas esposas. Por que ele teve que pegar aquela, tirar do marido, né? E a Bíblia não fala que se ele estava certo ou se ele estava errado. Tipo, fica em aberto isso, né? Outro exemplo aqui que eu pus aqui, também é porque... outro exemplo aqui é naquela guerra, foi na guerra entre Joabe e Abner, né, quando estava dividido ainda, e eles têm um confronto frente a frente, aí eles decidem fazer o seguinte, 12 guerreiros nossos e outros 12 seus vão guerrear. E quem ficar vivo aí, a gente vai vencer. Aí todos eles chegam um de frente para o outro, assim, e eles se apunhalam juntos, assim. Todos morrem e todos mesmo morrem ao mesmo tempo, matados pelo outro, assim. Aí, tipo, por que eles fizeram isso, né? E por que qual foi o real motivo disso, né? Então não tem o porquê, né, disso ter acontecido, né? Eu quero ler aqui, talvez isso tudo seja para que meditemos nesses casos, né? Assim como o salmista do Salmo 119 não tinha o Novo Testamento para meditar dia e noite, ele com certeza meditava sobre a lei, mas também sobre as histórias e relatos, perguntando ao Espírito Santo o que ele pensava dessas coisas, né? Isso aqui que eu anotei eu achei muito legal, porque muitas vezes na palavra de Deus a gente vê relatos na história que não é para a gente seguir, não é coisa boa, assim, né? Por exemplo, em Reis a gente vê reis errando, em Juízes a gente vê muita coisa terrível, né? Por exemplo, Sansão, a vida de Sansão foi terrível, assim, ele era nazireu, mas ele era o pior nazireu de todos, porque ele quebrava todos os votos, todos os passos do voto ele quebrava, e está tudo registrado lá, né? E não é para a gente seguir esse exemplo dele, né? Ele não foi nenhum exemplo. Mas então, por que está lá? Por que a Bíblia relata sobre isso, né? E talvez seja por isso que eu escrevi aqui, né? Para que a gente medite nesses casos, né? E também porque, da mesma forma que o salmista do Salmo 119, ele disse, né? Que eu medito na sua lei dia e noite, né? Não só meditar no Novo Testamento nós devemos, mas também meditar no Antigo,
meditando nessas histórias que a gente vê e tipo, Deus, por que você colocou isso, Senhor? Por que o Senhor pôs isso aqui? Espírito Santo, qual é seu coração para isso? Porque o que você pensa disso, Espírito Santo, dessa situação? Ensina-me qual é seu coração por ter colocado isso na Bíblia, né? Então, muito provavelmente, talvez seja para essas coisas, né, que Deus pôs esses relatos aqui. É interessante a gente ver. Partindo então para o capítulo 4, o capítulo 4 até o 7, Isbosete, ele é assassinado por 2 de seus servos, né, que o mataram enquanto ele dormia, né? Eles levaram sua cabeça a Davi, que louvou a Deus pela sua perseguição e angústia por ter acabado, porém vingou o sangue inocente e mandou matar os servos de Isbosete que o tinham assassinado, né? Isso aqui é algo muito interessante. Eu ia falar isso no final, né? Mas vamos adiantar aqui que Davi, ele é alguém muito imprevisível, assim. Davi, ele não é como as outras pessoas, assim, porque Davi, além dele ter um caráter forte, uma moralidade diante de Deus, uma devoção muito intensa, ele também aplicava juízo sobre as pessoas, né? Então, aqui, os servos que assassinaram Isbosete, que estava perseguindo Davi, levaram a cabeça dele até ele, achavam que eles iam receber uma recompensa, né? Um agrado ali por ter feito isso, né? Só que Davi, ele fala assim, glória a Deus, cara, porque agora a perseguição contra a minha vida acabou. Só que por vocês terem matado um rei de Israel, agora vocês têm que morrer. Aí ele matava eles, né? Então, tipo, a gente vê muito isso. Davi, ele é um cara imprevisível, ele é cheio de moralidade e de devoção, mas ele também aplicava juízo sobre as pessoas, né? No capítulo 5, a gente vê que Davi, ele é nomeado rei sobre todo Israel, então ele não só reina sobre Judá, mas agora ele voltou a reinar sobre Israel, e ele luta contra os filisteus, onde há o acontecimento de ouvir os passos de tropas passando por cima das amoreiras, né? Que é um trecho muito famoso que Davi, ele consulta Deus e ele pergunta, Deus, a gente tem que ir lutar contra os filisteus agora? Deus fala, sim, vai, só que fica no campo das amoreiras. A hora que você ouvir o vento passando por cima da copa das árvores e parecerem passos, aí sim você vai e ataca, porque eu vou ter ido contra o exército junto com vocês, né? Então eles ficam lá esperando de tocaia, então passam os passos por cima das árvores, né, um sinal miraculoso de Deus, e aí então eles partem para a guerra, né, e eles matam os filisteus e eles vencem para a glória de Deus, né. Outra coisa também que a gente vê nesses capítulos, agora no capítulo 6, é que Davi, ele sobe à casa de Abinadab para buscar a Arca da Aliança, né, que estava lá na casa dele. No transporte da casa, eles tinham posto até em um carro de boi novo, né? Eles tinham feito algo com uma boa intenção. Só que os bois, eles perdem o passo ali, né? E Uzá, que era um dos filhos dos sacerdotes, que provavelmente deveria estar em cima do carro do boi, ele pôs a mão em cima da arca para evitar com que ela chacoalhasse muito provavelmente caísse do carro, né? Ele estende a mão e ele segura a arca, só que ele morre segurando a arca, porque ele tocou na presença de Deus, né? Ali sobre a arca, né? E Davi, ele fica muito irritado por causa disso, né? Então, por causa disso, ele deixa a arca na casa de Obed-Edom por 3 meses. Então, eles voltam a arca, falam, não, vamos deixar a arca aqui mesmo, deixa aqui perto mesmo, e depois a gente pega essa arca de novo, né? Então, Davi, ele busca a arca de novo,
né? Aí eles descobrem que é os levitas que têm que levar a arca, né? Então agora eles vão com os levitas que carregam a arca, e Davi vive aquela cena em que ele dança diante da arca, né? Ele dança diante da arca e do povo, né? E ele ofende a Mical, ele ofende uma de suas esposas, né? E Mical, ela é punida por Deus, porque ela se ofendeu com a dança e com a devoção de Davi diante da arca e do povo, né? E a Bíblia não diz que ela se arrependeu disso, não diz que ela voltou atrás ou que ela falou algo assim. A Bíblia fala que Deus a tornou estéril, né? Puniu ela por causa disso, e ela não se arrepende, né? E é muito interessante a gente olhar para essa cena também, porque a gente vê o rei Davi mostrando o seu caráter, mostrando quem ele era, né? Davi, como a Elisa lá no CPP, ela falava, né, que Davi, ele é um homem ligado no 220. A humanidade dele é muito acentuada, né? Porque ele tanto era um homem de guerra, ele era um homem valente, um homem que ia para a guerra, ele era um homem capaz de segurar uma espada e matar alguém, mas ele também era um homem que era capaz de meditar na lei de Deus e tocar harpa e escrever músicas e cantar. E ele era um homem tão intenso que ele também era capaz de dançar diante da presença de Deus com outras pessoas, e ele não se envergonhar por causa disso. Então, Davi, ele tinha um caráter e uma personalidade muito diferente, assim. Ele era um homem que ele espelha muito a Cristo, assim, né? A vida dele dá para ser um paralelo, né, com a vida de Cristo, porque ele tem o lado guerreiro, o homem de guerra, como Jesus é, mas também um rei, como Jesus é, e ele também tem esse lado mais melancólico, né, e mais voltado para paixão e compaixão, né, e vida com Deus, né, que Jesus também tinha isso, né? Então isso é muito interessante, muito interessante. E finalmente, no capítulo 6, a gente vê que a arca, ela é posta na tenda que Davi montou para ela, né? Que aí a gente vê o tabernáculo de Davi se formando aqui, né? Porque no capítulo 7, vocês viram que a aula hoje é a grande promessa, né? E por quê? Porque a gente vai falar hoje de uma das grandes promessas que Davi teve de Deus, porque Davi, um dia, ele teve uma brilhante ideia. Ele teve uma brilhante ideia que ele estava morando numa casa de alvenaria, enquanto a Arca da Aliança, ela estava simplesmente numa tenda. E Davi, então, ele pensou, olha, vamos construir uma casa para Deus, vamos fazer uma casa para que Deus possa morar nela, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero falar dessa tenda aqui, onde Davi colocou a Arca da Aliança, né? Que é o seguinte, essa tenda aqui é o tabernáculo de Davi, que a gente vai ver mais para frente aí sendo relatado na Bíblia. Só que um detalhe muito legal é que a Bíblia, ela não só fala que Davi pôs a arca nessa tenda, a Bíblia revela como que era essa tenda e revela as coisas que aconteciam nessa tenda e todo o esquema, tudo que havia por trás dessa tenda de Davi, que não era uma tenda simples, não era algo comum. Porque o tabernáculo de Davi era uma casa de oração, era uma sala de oração, né? Davi, ele pôs a arca, mas ele não só pôs a arca lá, ele pôs músicos e cantores para, em turnos, em períodos, né, louvarem a Deus com orações, súplicas e intercessão diante de Deus, né?
Então, haviam vários músicos, e isso está tudo em 1ª e 2ª Crônicas, que a gente vai ver ainda aqui na nossa visão panorâmica. Não sei quem vai falar, mas vocês vão ver que Davi, ele escalou músicos para terem vários turnos diante da arca de Deus, para orar para Deus, com intercessão, orações e súplicas diante de Deus. E não era algo simples, tinha muitos cantores, tinha muitos músicos. A tribo de Levi inteira estava envolvida nisso, né? E aí a gente vê do porquê também que a gente está envolvido no movimento de oração. O movimento de oração, ele nasce aqui, né? Ele nasce no tabernáculo de Davi, na tenda de Davi, porque da mesma forma que os músicos de Davi, eles também se reuniam para cantar, interceder, orar e adorar a Deus, nós também estamos nos reunindo para orar, interceder e adorar a Deus da mesma forma. Eles também faziam cânticos antifonais. O que é um cântico antifonal? É um cântico responsivo, né? Respondendo aos outros cânticos, eles faziam isso, né? Também haviam turnos, haviam períodos, e nessa tenda, toda a oração, ela era 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, os turnos, eles viravam o dia e viravam a noite, e eles ficavam 24/7 adorando a Deus e intercedendo e orando. Então, essa era a tenda de Davi, esse era o tabernáculo onde Davi pôs eles, né? E é daqui, como eu já disse, que o movimento de oração nasce, e é daqui que é onde a gente tirou a Bihop, né? A Bihop que a gente tem hoje aqui é um espelho, é uma um mini tabernáculo de Davi, onde a gente cultua a presença de Deus, e a gente se espelha muito nessas passagens aqui, nisso que acontecia aqui, para a gente também estar aplicando aqui, né? Então, gente, isso aqui é muito precioso, é muito legal, e a gente entender isso abre muito a nossa mente para esse próximo capítulo aqui, que a gente vai falar, que é o capítulo 7, que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. A Bíblia, ela tem alguns cumes, assim, ela tem alguns pontos altos que a gente precisa dar uma olhada mais de perto, porque coisas importantes acontecem que marcam a história da humanidade, né? E Davi foi um homem que mexeu tanto com o coração de Deus, que Deus escolheu ele para formar uma aliança, e uma aliança eterna, e é neste capítulo aqui que a gente vai ver isso. Beleza? Então, abre a sua Bíblia aí em 2 Samuel, capítulo 7. Essa aliança é tão forte que depois, em outros momentos na Bíblia, elas são chamadas de as fiéis misericórdias concedidas a Davi. Olha só que lindo, as fiéis misericórdias concedidas a Davi. E a gente vai entender por que fiel e por que misericórdias, quando a gente chegar no final do capítulo aqui. Então, presumo que vocês tenham aberto aí. Então, 2 Samuel 7 vai começar assim. O rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse para Natã: estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Natã, aquela tenda, onde havia muitos cantores e músicos louvando 24/7, era algo importante, era algo relevante, mas Davi ainda achava isso pouco. Então Natã lhe respondeu ao rei: vai e faze tudo quanto está no seu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite, então isso foi de dia, à noite, mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: e vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitarei em casa alguma. Não habitei em casa alguma,
desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje. Mas tenho viajado e habitado num tabernáculo, numa tenda. Em todo lugar por onde venho viajado com todos os israelitas, disse eu, por acaso, a algum dos chefes das tribos aos quais ordenei que cuidassem do meu povo Israel. Ele vai dizer, por que não me edificais uma casa de cedro? Né? Deus disse, né? Eu tenho viajado desde o Egito em várias tendas, em vários lugares móveis, né? Por acaso, eu cheguei a dizer para um dos chefes, para um dos líderes, ei, por que vocês não me edificam uma casa de cedro, uma casa de alvenaria, se assim a gente pode dizer? E no versículo 8 ele fala, agora sim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do campo onde cuidava das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por onde andaste, e destruí todos os seus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar, e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e nunca mais seja oprimido pelos perversos como antes. Como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te edificará uma casa. Então, Davi fala assim, eu vou construir uma casa para você, Senhor. E Davi fala assim, não, você não vai construir uma casa para mim. Eu vou construir uma casa para você. Né? E no versículo 12 ele fala, quanto aos seus dias se completarem e descansarem com os seus pais, eu providenciarei um sucessor da sua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele, certo? Então Deus aqui ele começa a dizer que Davi vai ter um filho e ele vai estabelecer esse reino, né? Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Então Davi aqui ele está dizendo, você vai ter um filho, esse filho vai construir uma casa para mim, e para sempre eu vou deixar com que o reino dele permaneça, com o reino dele viva, o reino dele se continue, se perdure para sempre, olha só, para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Caso venha a cometer algum pecado, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens. Mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz a Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. De novo ele bate. Eu vou edificar esse reino para sempre. Teu trono será estabelecido para sempre. Olha só, ele repete de novo e de novo. Certo, parou aqui. Então, a gente sabe que aqui não é só uma promessa a respeito de Salomão. Salomão realmente ele coloca em prática, ele coloca a mão na massa e ele constrói essa casa que Davi não pôde construir porque suas mãos estavam manchadas de sangue. Mas a gente vê aqui que Deus não está só falando de Salomão, Deus está falando de outra pessoa, e essa pessoa será da descendência de Davi, será filho de Davi, também será da tribo de Judá, né, porque Davi é de Judá, e ele vai edificar uma casa para Deus, e ele vai ter um reino, e esse reino durará para sempre, e Deus será o pai dele, e ele será filho para Deus, né? E caso ele venha cometer algum pecado, Deus vai castigar ele com castigos humanos e com açoites de homens. Então, neste lugar aqui, Deus está dizendo que será da descendência de Davi o Messias, Cristo, Jesus, o herdeiro do trono eterno de Davi, se levantará. Cara, isso é muito
importante, isso é muito relevante, isso é muito alto, isso é um dos pontos mais altos da Bíblia, né? Porque Deus promete que da descendência de Davi haverá um homem que vai construir uma casa, vai edificar um reino, né? E se ele cometer algum pecado, ele vai ser punido. Só que a gente vê que Jesus, ele não recebe esse castigo porque ele não pecou, né? Ele não precisou receber isso, né? Continuando no versículo 17. Natã relatou a Davi todas as palavras e toda essa visão. Então o rei Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e quem é a minha família, para que tenhas me trazido até aqui? Senhor Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família do teu servo para tempos distantes, né? Ele falou: Deus, é pouco ainda você falar só de agora, mas você está falando dos meus filhos para muito tempo à frente. É assim que ages com homens, ó Senhor Deus. Então, Davi, ele está em êxtase, assim, ele está: Deus, eu não esperava por isso, eu não esperava isso tudo. Que mais te poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. De acordo com a tua palavra e a tua vontade é que fizeste essa grandiosidade e revelaste ao teu servo. Portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus, mas tu somente, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que outra nação na terra é semelhante ao teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, para te tornares famoso e fazeres a favor dele essas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que do Egito resgataste para ti, expulsando nações e seus deuses. Assim estabeleceste o teu povo Israel como teu próprio povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o Deus dele. Olha só o que Davi está falando. Isso aqui é importante para a gente, porque ele fala: que outra nação da terra é semelhante ao seu povo Israel? Isso aqui é verdade, gente. Muitas vezes isso aqui é difícil para os gentios engolir, mas o povo de Israel é diferente das outras nações, porque Deus escolheu Israel para passar a sua mensagem e também o reino de Jesus, o reino milenar de Cristo, que é prometido aqui, é daqui que vem, que Jesus, ele será descendente de Davi. É por isso que nos evangelhos as pessoas chamam ele de filho de Davi, porque o Messias teria que ser filho de Davi, porque Deus, ele prometeu isso, né? E a gente vê Israel sendo diferente. E o reino de Deus, quando for estabelecido na terra, esse reino milenar de Cristo por 1000 anos, será através de Israel. Jesus é judeu. Jesus pertence a uma tribo chamada Judá. E a tribo de Judá é dentro de outras que ao seu todo é chamado de Israel. Então, Deus, ele não rejeita Israel. Israel não foi rejeitado, ela não foi tirada do plano de Deus, né? Os gentios não substituíram Israel. Israel permanece, né? E é através de Israel que o grande rei Jesus, ele vai governar as nações. Isso é um escândalo muito, muito, muito grande. Vai haver uma época em que, se a gente disser isso em voz alta, em lugares públicos, as pessoas vão querer matar a gente, porque vocês têm visto o quanto o antissemitismo tem crescido no mundo, um ódio contra os judeus, né? E a gente dizer não só que esse Jesus vai voltar para governar o mundo, mas ele vai governar o mundo sendo um judeu e através da nação de Israel, cara, isso vai dar muito problema a gente dizer isso daqui a um bom tempo, né?
Então, isso aqui é muito importante. Então, vamos ler de novo a partir do 24. Vamos continuar. Assim estabeleceste o teu povo Israel como o teu próprio povo para sempre. Então, ele estabeleceu o povo de Israel como seu próprio povo para sempre, certo? Não vai abandonar. E tu, Senhor, te fizeste o Deus deles. Agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e da sua família, e faze como tens falado, para que teu nome seja engrandecido para sempre, e se diga, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a família do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste a teu servo, eu te edificarei uma casa. Por isso teu servo teve ânimo para fazer-te esta oração. Então, Davi faz duas coisas, ele agradece e ele intercede. Ele fala, Deus, cumpra a sua palavra, cumpra, porque você disse, eu vou edificar uma casa para você, e eu te intercedo agora, Pai, cumpra a sua palavra, estabeleça o seu reino através da minha família. Olha só que legal. E isso muito é visto no tabernáculo de Davi, né? O lance das orações e das súplicas, né? Da intercessão, da petição para que Deus faça a sua vontade, né? E é algo que acontece muito aqui na B-Hop, se vocês vierem de quinta-feira às 7h30 da noite. Toda quinta às 7h30 da noite estaremos aqui fazendo as mesmas coisas que Davi, seus músicos, seus salmistas e seus guerreiros faziam no tabernáculo de Davi naquela época. Olha só que legal, né? Continuando aqui. 28. Agora, Senhor Deus, tu és Deus e as suas palavras são verdadeiras e tens prometido ao teu servo esta bondade. Agora, na tua vontade, abençoa a família do teu servo para que subsista para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, prometeste e com a tua bênção a família do teu servo será abençoada para sempre. Uau, isso aqui é alto, é muito grande. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que vocês devem estar pensando aí, é o seguinte, é uma coisa que eu pensava há um tempo atrás, que ele fala assim, ele te edificará uma casa, no meu nome, para sempre estabelecerei o trono dele. Muitas vezes a gente pensa que metade do versículo está falando de Salomão e a outra metade do versículo está falando de Jesus, né? Porque fala, nossa, mas Jesus vai edificar uma casa, Jesus vai edificar um templo, né? Um santuário para Deus, mas todo esse versículo, todo esse texto fala da mesma pessoa, fala de Jesus e Cristo fará isso, né? Ele fala aqui, né, se cometer algum pecado, eu o castigarei, né? Isso aqui é real, isso aqui estava sobre a vida de Cristo, mas ele não recebeu isso, porque ele não precisou, porque ele não pecou. Mas agora, que casa é essa? Que casa é essa que Cristo vai edificar para Deus? Não será somente a casa de oração de Deus, né? A casa de oração de Deus é a igreja, como Pedro disse, que nós somos pedras vivas, né? Sendo construídas e lapidadas para formar uma casa espiritual para Deus, onde Deus vai habitar, né? E nós vemos na consumação de todas as coisas em Apocalipse, né, do 21 para frente, ele fala que quando houver novos céus e nova terra, após o reino milenar de Cristo, quando todas as coisas velhas passarem e essa nova era, esses novos céus e nova terra iniciar, né, diz a Bíblia que não haverá mais templo, não haverá mais templo, mas que o templo agora, que nesse tempo, o templo será a gente, né? Não somos nós, né? Mas somos nós agora, mas será a gente lá, quando o novo céus e a nova terra iniciar, né? Então, sim, nós somos a casa de oração de Deus, nós estamos sendo construídos e edificados para Deus habitar, mas Jesus, ele também construirá um templo no seu reinado milenar aqui na terra, né? E a gente vê esse templo em Ezequiel,
né? Em Ezequiel, a gente vai ver um templo que ele é diferente de todos os outros templos construídos e edificados na Bíblia. Ele é diferente do templo de Moisés, do tabernáculo de Moisés. Ele é muito, 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 muito diferente do tabernáculo de Davi, que é essa tenda onde Davi ele pôs a Arca da Aliança. Muito, muito, muito diferente do templo de Herodes e também o templo de Salomão que ele construiu aqui. Então é um templo que a gente nunca viu ele edificado em lugar nenhum na história, mas ele está todo descrito aqui. E Deus levou Ezequiel para lá e mostrou esse templo por algum propósito. E o propósito é que quando eles entraram na sala do trono deste templo, né, de Ezequiel, eles viram um homem assentado no trono. E esse homem, ele tinha glória. Da cintura para baixo era como fogo ardente, e da cintura para cima era como ferro sendo fundido, aquele ferro resplandecente. E do seu trono saía um rio, e o rio ele ia desaguar no Mar Morto. E o Mar Morto ele voltava à vida, né? E a gente vê em Isaías que isso vai se cumprir de novo também. E vocês veem como é um paralelo entre o templo que existe no céu e este templo que existirá na terra. Jesus ele vai reedificar esse templo, e esse templo ele vai ser um paralelo com o templo que existe no céu. Porque quando a gente vê Apocalipse, a gente vê João subindo no céu, aonde está o templo de Deus, ele também vê um rio como um mar de vidro que sai do trono. Então, da mesma forma que existe um rio que sai do trono de Deus no céu, também Jesus aqui na terra vai ter um templo, e do seu trono vai também sair um rio, né? Só que esse rio vai desaguar no Mar Morto e vai reviver ele, né? O Mar Morto vai voltar a ter vida. Então, tudo isso aqui, voltando aqui para o texto, toda essa promessa que Deus fez tem a ver com Jesus, tem a ver com o que ele vai fazer no reino dele quando ele voltar. E o mais interessante, o mais glorioso também de tudo isso é que não só Davi vai ser agraciado por isso, mas nós, eu e você, nós vamos também estar lá. Nós vamos ver Jesus reinando, nós vamos ver Jesus reinando e recebendo essa promessa. Nós vamos ver o rei Davi lá, vendo com seus próprios olhos tudo que Deus prometeu para ele aqui. A gente vai ver se cumprindo e a gente vai participar desse reino. Nós vamos estar lá. A nossa esperança é uma esperança gloriosa, nossa esperança escatológica é uma esperança cheia de glória, porque a gente não precisa e a gente não deve confiar num governo de agora, desta era, mas a gente deve confiar num governo em que a gente pode ter certeza que será perfeito, em que o seu grande líder será fiel, ele não irá errar, ele será bondoso, ele será justo, e toda decisão que ele tomar vai ser a melhor, vai ser aquela que todos vão estar de acordo. Então, gente, quando isso se cumprir, vai ser glória, vai ser muito bom, e eu e você, nós vamos estar lá para ver, em nome de Jesus, se você for salvo. Amém? Então, finalizando aqui o capítulo 7, e também falando aqui do capítulo 7, a gente vê que Davi, ele recebe essa grande promessa de Deus, né? E essa promessa de Deus também nos alcança. Partindo para frente aqui, no capítulo 8 ao 12, para a gente finalizar a nossa aula, a gente vê uma frase se repetindo, né, a partir do capítulo 8,
que é essa frase aqui, ó, o Senhor lhe dava vitória onde quer que fosse. Então Deus dele dava vitória para Davi em qualquer guerra que ele fosse, né? E essa frase ela se repete nesse capítulo várias vezes, porque Davi ele vai vencendo, ele vai à guerra e vence, ele vai à guerra e vence, né? E o Senhor ele estava cumprindo sua promessa de dar vitória e fama para Davi. Lembra que ele disse, né? Eu te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Então, Deus já estava cumprindo aquilo que ele tinha dito para Davi, né? No capítulo 9, Davi, em honra à sua amizade de aliança com Jonatas, ele dá a Mefibosete, né, que era filho de Jonatas, tudo o que pertencia à família de Saul, e traz ele para Jerusalém, né, para comer à mesa do rei todos os dias da sua vida, né? E isso fala muito ao nosso interior sobre a salvação de Cristo, né? Porque Deus, em sua fidelidade ao seu filho, né, ele nos dá muito mais do que imaginávamos, né? E nós, cães mortos perante a Deus, nós somos introduzidos à sua família e passamos a comer, a ceiar na mesa do grande rei para sempre, né? Porque Mefibosete, ele caiu quando ele era pequeno, né? Uma ama deixou ele cair, ele ficou aleijado dos pés, né? Mas ele era filho de Jonatas, né? E Davi, ele honrou essa amizade que eles tinham e trouxe Mefibosete para comer da sua mesa, né? E isso é incrível, assim, como mais uma vez a gente vê como a vida de Davi ela também expressa muito Cristo e o Evangelho, né? Porque da mesma forma que Mefibosete, ele mesmo disse, né? Ele disse, nossa, Davi, o que um cão morto, tem para te dar, sabe? E ele fala, você não tem nada, mas eu quero que você ceie a minha mesa para sempre por causa da fidelidade com seu pai, né? E da mesma forma, Deus Pai, honrando o seu Filho e a fidelidade dele, nos chama a ceiar a sua mesa, e isso é incrível. No capítulo 10, então, o rei dos Amonitas, amigo de Davi, ele morre, né? E para prestar suas condolências, Davi enviou dois servos dele para consolar o filho que havia assumido o trono. Porém, o filho que assumiu o trono, ele acha que os servos são espias, né? Que Davi queria ver a terra para guerrear e matar eles, né? Só que aí o que eles fazem? Achando que é espias, eles humilham eles, né? Diz que corta a barba e também corta as roupas até as nádegas, assim, né? Então eles ficam passando muita vergonha, né? Então, além de fazer isso, eles montam um exército com os sírios, né? Eles montam uma parceria com os sírios, eles guerreiam contra Israel. Só que eles perdem feio essa guerra, né? E os amonitas, então, eles acabam fazendo paz e se submetendo a Israel. Eles se tornam servos dos israelitas, né? No capítulo 11, Davi, ao invés de ir para a guerra, como os reis faziam naquela época, ele ficou no seu palácio. Em um dia monótono, ele subiu no seu terraço e viu uma mulher muito bonita, como diz a palavra de Deus, e a desejou, né? E ele a engravidou, né? Chamou o marido dela, tentou encobrir o seu ato. Por fim, ele mandou Joabe pôr o seu marido onde a batalha era mais feroz, né? E ele fez que um homem sem culpa, que honrava o povo e honrava o rei, ter uma morte forjada, né? Após a sua morte, Urias disse a Joabe que essas coisas... Após a morte de Urias, disse a Joabe que essas coisas acontecem mesmo, e chamou Batseba para ser a sua esposa, e o Senhor se desagradou do que Davi fez, né? Isso aqui é um dos relatos uma das histórias mais famosas também do rei Davi, que é o seu grande pecado, né? Como eu já disse aqui, a história, Davi adultera com
Batseba, ele tenta forjar, ele tenta cobrir o que aconteceu, né? Ele chama Urias, que era o marido dela, tenta embebedar ele para ele voltar para casa e acharem depois que o filho era dele e não era de Urias e não dele, né? Mas não dá certo porque Urias era muito fiel. Urias era um guerreiro muito fiel e fiel ao rei e ao povo, né? Ele dormiu na porta do templo, né? Onde Davi ficava, porque ele não se conformava da Arca da Aliança e dos guerreiros dormirem ao relento, assim, né, ao ar livre, e ele em casa com a esposa dele. Então ele falou, não, eu não vou. Então Davi vai e forja a morte dele, que foi algo pior ainda, né? E o mais interessante é que ninguém ficou sabendo disso, né? Nem Joabe, como diz aqui na palavra, ele desconfiou, né, do que Davi ele estava fazendo. Joabe simplesmente mandou dizer para Davi, depois que o Urias tinha morrido, né, eles tinham investido, né, contra uma cidade, e Davi falou, mas por que você fez isso? Você sabia que os arqueiros iam jogar as flechas por cima? Por que você fez isso? Isso foi burrice. Aí Joabe disse, mas o teu servo Urias, o Eteu, também morreu. Então Davi disse, essas coisas acontecem mesmo, né? É como se ele tivesse dito, é uma pena, mas isso acontece mesmo, né? Então, mais uma das grandes coisas aqui é que o Senhor, ele se desagradou disso, né? Ninguém ficou sabendo do que Davi tinha feito, só ele e Batseba, só que outra pessoa também ficou sabendo, que era Deus. Deus, ele não deixa nada impune, né? Deus fica sabendo de tudo, e isso tem que dar um temor para a gente, assim. A gente vive uma vida diante de Deus. Deus está no seu trono em toda a sua santidade, ele está olhando para nós agora mesmo, assim, ele está olhando tudo que a gente faz. E como a gente viu aqui, e a gente vai ver nessa próxima aula, que Davi, que todo pecado, até mesmo o de Davi, de um cara ungido por Deus, o rei de Israel, ele tem consequências, né? E na nossa vida é a mesma coisa, a gente vai colher o que a gente plantar, né? Então, Deus, ele sempre está olhando todas as coisas, e ele nos perdoa, mas a gente vai colher aquilo que a gente plantar. Tudo bem? Então, essa foi mais uma aula aqui em que a gente falou do capítulo 1 até o 12. E a gente falou também da grande promessa que Davi recebeu, essa aliança eterna que Deus fez junto com ele, dando mais um passo na restauração da humanidade para voltar a ter um relacionamento com Deus, né? E, gente, é isso aí. Espero ver vocês na próxima aula. E leiam a Bíblia sempre, e leiam a Bíblia toda. Tudo bem? Então, até a próxima aula, pessoal.